O caso da Elise tá de novo em alta. Eu vou fazer aqui um resumão para vocês entenderem muito bem esse caso, com detalhes novos, coisas que só agora foram reveladas. Então eu peço que vocês prestem bastante atenção nos detalhes, porque vai fazer sentido lá no final, certo? Então vamos lá. A Elise é uma moça que veio do interior do Paraná. Ela era técnica em enfermagem, foi trabalhar num hospital de São Paulo. Em São Paulo ela queria fazer direito, só que ela não conseguia ter dinheiro para bancar a faculdade. Uma colega falou para ela começar a trabalhar como acompanhante de luxo, que ela ia conseguir pagar os estudos dela. E assim ela fez. O Marcos era casado na época, viu no site a foto dela e contratou ela. Se encontraram num festival de vinhos. Lá foi o primeiro encontro, em 2004. Aí começaram a sair esporadicamente. Primeiro foi 2 vezes por semana e foi passando, acabaram se encontrando todos os dias. O Marcos gostou dela, acabou querendo ela com exclusividade, comprou um apartamento, um carro e deu uma mesada para ela. Ficou como exclusiva dele, né? Não se separou. Passou. Em 2009, ele já estava separado. Ele casou com ela, fez um mega casamento, comprou um apartamento triplex, mas não só um, no prédio tinha 2, um do lado do outro triplex, ele comprou os 2 e foi morar com ela. Marcos inseriu ela no mundo dele, ele era adepto ao tiro esportivo, ela também foi fazer, ele até presenteou ela com algumas armas, eles faziam viagens nessa questão do vinho, né, o turismo de vinho. Casamento por uns 9 meses a 1 ano foi ótimo. Só que depois ele voltou ao que ele gostava. Ele voltou a procurar o site. Ela descobriu, ela quis se separar, só que nesse meio tempo ela descobriu que estava grávida. Ele pediu perdão, tiveram uma criança e aí se seguiu. Quando a criança tinha mais ou menos 1 ano, ela começou a desconfiar que ele estava tendo um caso, não só que ele estava procurando o site, mas que ele estava tendo um caso. O casamento já não estava bom. Desde lá de antes da gravidez, já tinha se perdido aquela questão do respeito, as desconfianças, os ciúmes. Inclusive, um religioso que eles faziam um acompanhamento, que foi crucial no depoimento de julgamento dela, afirmou que ele tinha aconselhado o Marcos a trancar essa sala de armas, né? Então, ela viaja para o Paraná na família dela, para passar uns dias com a família dela, leva uma babá junto e a criança. Só que nesse meio tempo, ela contrata um detetive para ir atrás do Marcos. Ela deixa ele livre ali por uns 5 dias, 1 semana, e vai ficar lá com a família dela. Enquanto ela tá lá, ela liga para esse detetive e pergunta: conseguiu? Ele diz: consegui. Tem provas? Tenho. Tem fotos e filmagens? Tem. Ok, me manda. Ele mandou para ela por e-mail. Ela resolve voltar. Só que quando ela tá indo pro aeroporto, ela para numa loja de ferragens e compra uma serra elétrica. A babá até questiona: mas para quê? Ela diz: é porque a gente consome muito vinho e esses vinhos vêm em caixa de madeira e eu gosto de cortar a caixa com uma faca, me machuco, vou cortar com essa aqui que é elétrica. Ok. Ele foi buscar elas no aeroporto, já começaram a discutir ali, vão até o apartamento, sobem no elevador discutindo muito já. No apartamento ela chega, dispensa essa babá, a outra babá chega, ela amamenta a criança, faz dormir, deixa a babá no quarto, lembrando que o apartamento é um triplex. Ela estava no 3º andar, que era o andar dos quartos, e volta para o 1º andar, que é onde é a sala. Continua a discussão com o Marcos. Ali, ela pensa assim: vou dar um tempo. Pede uma pizza. Quando a pizza chega, o prédio não aceitava que subisse o entregador. O Marcos desce para pegar essa bendita pizza. Quando ele sobe, ela está esperando ele, munida de uma arma, e atira na cabeça dele. Bom, ela pega o corpo, puxa pelo braço, porque ele era um homem grande e ela era uma mulher bem pequenininha, e leva para um dos quartos que tem no 1º andar, que era um quarto de hóspedes. Se tranca lá e começa a desmembrar ele com aquela faca elétrica que ela tinha comprado.
O que chamou muito atenção depois, quando já tinha sido revelado que ela era mesmo, ela era autora, né? Que nesse tipo de crime, as pessoas começam desmembrando primeiro a cabeça, para não ficar olhando para aquilo enquanto tá fazendo, né? Ela não. Ela fez tudo e por último ela tirou a cabeça. Então, vocês têm uma ideia, né? Só que tem mais coisas que surpreenderam no meio disso tudo. A babá não viu nada, estava no 3º andar. Aí pela meia-noite, a criança acordou com fome. A babá interfonou para ela, porque a casa era toda cheia de interfone, muito grande, né? A casa muito grande. Enfim, tocava onde ela estivesse e disse, olha, a criança acordou, precisa mamar. Ela se lavou, ela subiu, ela amamentou, voltou e continuou fazendo o que ela estava fazendo. Quando ela terminou, ela colocou tudo isso em sacos de lixo, sacos azuis, com aquele cordãozinho vermelho, só que esses sacos, prestem atenção, era um saco importado. Ela tomou banho, se trocou, botou tudo isso numas malas, foi para a garagem, colocou no carro, e a intenção dela era ir desmembrando isso, jogando na estrada no caminho do Paraná. Ela queria ir até o Paraná. Ela não conseguiu, porque ela foi parada numa blitz, ela estava com o licenciamento vencido. Ela ganhou uma multa e foi dispensada. Mas só que ela teve que voltar para São Paulo. Então ela pegou e largou isso tudo na região de Cotia, né? Ela volta para casa, pega o celular do marido dela, manda uma mensagem para ela mesma, do celular dele, e diz que ele vai passar um tempo fora. Ela pega o celular dela, as imagens e as filmagens que o detetive fez e vai até a casa dos pais dele. E faz um drama dizendo que foi abandonada pelo marido, que ele saiu de casa, que saiu com outra. Os pais ficam com pena dela, consolam ela, né? Só que aí, quando os pais comentam isso com o irmão dele, o irmão desconfia. Por quê? Aí é uma parte que a Elise não sabia. Na outra manhã, eles teriam uma reunião na empresa importantíssima. Uma reunião com uma empresa americana que ia comprar o grupo. E era um valor muito grande já para a época, considerado em 2 bilhões essa venda. Então ele jamais perderia essa reunião. Como ele ficou desconfiado, ele foi até a polícia e fez uma queixa de desaparecimento. No momento, o que o delegado fez? Primeira coisa foi pegar as filmagens das câmeras de segurança do prédio. E a última imagem que ele viu do Marcos foi ele descendo para pegar a pizza. Só que em sequência ele vê o quê? A imagem da Elise descendo com malas. E aí ele liga um sinal de alerta na cabeça dele. Isso tudo, gente, foi dia 19 para 20 de maio de 2012, tá? O delegado começa a investigar esse desaparecimento. Ali pelo dia 4 de junho, um homem liga para a polícia porque o cachorro dele encontrou uma mão humana. A polícia vai ver e procura ao redor e acha a cabeça. E a partir daí, começa a achar o resto do corpo. Montam o corpo. O delegado já imaginou o que tinha acontecido e vai até o apartamento da Elise. E a primeira pergunta que ele faz é: você matou seu marido? Ela diz não. Aí ele diz assim para ela: tá bom, eu tenho umas imagens aqui que você tá descendo o elevador com malas. O que você tinha nessa mala? Ela diz: eu tinha vinhos. Aí ele diz: ok, e onde estão as roupas que você usou nesse dia? Ela diz: ok, eu levo você para ver. Foi com ele até o closet e mostrou. Ele viu que as roupas estavam limpas. Ele disse: você lavou essas roupas? Ela disse: sim, estavam sujas. Lembrando que a Elise fez direito. Ela sabia o que ela estava fazendo. Muito inteligente ela, por sinal. Ele disse: ok. E também na imagem, você está de bota? Onde estão as botas? Aí ela tremeu. Ela deu as botas para ele. E as botas tinham sujeira de terra, né? Aí ele disse: bom, Elise, você sabe que eu vou fazer uma perícia com a terra da tua bota e a terra de onde ele foi encontrado.
Aí ela não falou nada e ele disse, então tá bom, eu quero só um favor teu, me dá um saco, por favor, para eu colocar essas botas dentro. E ela trouxe para ele o mesmo saco importado que estavam os pedaços do corpo. Aí ele falou para ela e ela acabou confessando. E assim se deu como ela confessou. A Elise foi levada a julgamento em 2016 por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Ela tentou enrolar, dizendo que a motivação não tinha sido financeira, mas foi porque ela poderia só ter se separado. Eles eram casados em separação de bens, com regime de separação de bens, né? Ela nunca mais viu a filha dela, hoje é criada pelos pais dele. A menina hoje tem 10 anos. E a família tenta preservar essa criança, não saber quem é a mãe dela. A Elise foi sentenciada a 19 anos. Hoje ela já está no semiaberto, né? Porque vocês sabem como que é o nosso Código Penal. Ficou muito amiga da Suzane von Richthofen na prisão, que elas estavam na mesma prisão, que é a prisão de alta periculosidade para esses casos midiáticos. E daqui a pouco ela tá solta, né? Não precisava, o juiz inclusive perguntou para ela se ela precisava ter feito um esquartejamento. Ela disse que no momento ela ficou sem saber o que fazer. E agora ela virou tema de documentário num dos canais de streaming mais famosos do país.